Boa noite, Movimento Empresa Júnior. Eu sou o Matheus Salles, assessor de conhecimento da Federação de Empresas Juniores de Minas Gerais. O Programa Conhecimento para Minas, que tem como principal objetivo proporcionar a capacitação de forma direta e acessível, gerando e agregando valor para as empresas juniores de Minas Gerais, dá início à série de treinamentos online sobre estratégia, que vão acontecer durante esta e a próxima semana do mês de maio. Para dar início, teremos agora o treinamento aumentando seus resultados através do modelo de excelência em gestão, com o Instituto Qualidade Minas. O Instituto Qualidade Minas, IQM, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Foi instituído em 2002 por empresas de significativa relevância para Minas Gerais e para o Brasil, com o objetivo de oferecer infraestrutura para a execução das ações do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Para o treinamento de hoje, convidamos o diretor executivo do Instituto Qualidade Minas, Caio Márcio Becker Soares, para falar sobre o MEG e os resultados que ele pode trazer. Boa noite, Caio. Desejamos a todos um excelente treinamento. As perguntas podem ser postadas através do link que tem no canto esquerdo do vídeo ou nos comentários do vídeo no YouTube. Pode ficar à vontade, Caio. Ok, boa noite a todos vocês. Muito obrigado por esse interesse no modelo de excelência de gestão e de nos dar essa oportunidade de apresentar um modelo para uma comunidade importante, as empresas júniores, que vocês futuramente estarão à frente das nossas organizações, e é muito importante para nós que vocês já levem, ainda da escola, este conhecimento sobre o modelo de excelência da gestão. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, você já apresentou o IQM, até me apresentou também, não há necessidade de nós nos apresentarmos. O que nós vamos estar fazendo aqui hoje é uma apresentação deste modelo de excelência da gestão. Eu vou contar para vocês a história do modelo, e essa história é importante, uma vez que não é um modelo, ele é um modelo prático, ele não é um modelo acadêmico. Com todo respeito às academias, vocês hoje estão dentro das academias, mas ele é prático, porque, como eu vou contar a história, ele foi obtido nas empresas e não nas academias. Depois, então, vocês julguem por vocês mesmos o valor que tem esse modelo. Nós vamos estar, ao longo dessa conversa, nós vamos estar usando alguns slides, que estão sendo aí projetados para vocês, para facilitar essa nossa explanação sobre o modelo de excelência da gestão. Então, podemos ir para o próximo slide, por favor. É um modelo de gestão, como o próprio nome está dizendo. Eu diria até para vocês, não há necessidade de ficar preocupado com a questão da excelência. O importante é que se trata de um modelo de gestão. E, trocando em miúdos, pé no chão, o que é o modelo de gestão? É uma receita de bolo de como gerir a sua empresa, de como gerir a sua organização. Esse modelo, ele começou nos Estados Unidos em meados da década de 80 e foi consequência de uma curiosidade que surgiu dentro do próprio governo americano. Percebeu-se que muitas empresas tinham sempre excelentes resultados, os seus clientes, as suas partes interessadas, e logo à frente nós vamos falar nessa questão das partes interessadas, todos muito satisfeitos com aquelas organizações, e muito importante, organizações que vinham sempre apresentando excelentes resultados. Muitas delas, organizações já seculares, com mais de 100 anos de existência. Então surgiu assim uma curiosidade quase que natural, dentro do próprio governo americano, o que essas empresas, o que essas organizações têm de tão especial? O que será que as diferencia? Se me permitem já usar um termo técnico, quais são os valores organizacionais, quer dizer, os valores dessas organizações, o que conta para elas? Então, por iniciativa do governo mesmo, como eu disse para vocês, contrataram uma consultoria, a McKinsey, é uma consultoria antiga, trabalha no mundo inteiro, muito conceituada, e eles são muito confiáveis, eles fazem um bom trabalho, já há muitos anos. Então a McKinsey foi contratada
para visitar essas organizações que foram identificadas como organizações que sempre apresentavam muito bons resultados. E o que se pediu à McKinsey é que visitasse essas empresas, conversasse lá com os dirigentes, com os seus funcionários e procurasse identificar o que conta para essas organizações, quais são os valores dessas organizações. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo ao longo de todo o desenvolvimento dele. E vou dizer para vocês o seguinte, havia um ceticismo enorme quando esse trabalho começou. A maioria das pessoas não acreditava que isso fosse dar algum resultado. A maioria das pessoas dizia isso não vai dar em nada, vão jogar tempo e dinheiro fora. Cada organização tem lá os seus valores, tem a sua própria cultura organizacional que norteia esses valores e não vai se chegar a conclusão nenhuma. Não há correlação entre empresas no que é importante para elas. Mas a McKinsey foi em frente e realizou o trabalho. Visitou essas organizações, conversou lá desde os seus presidentes, diretores, até os seus funcionários mais modestos. E aí, pessoal, começaram a surgir algumas surpresas interessantes. A primeira surpresa é que os tais valores, o que conta para essas organizações, que achavam-se que não tinha correlação, cada um tinha os seus, pelo contrário, a McKinsey percebeu que, guardadas as diferenças culturais, quer dizer, diferença de cultura entre as organizações, os tais valores eram essencialmente os mesmos, não variavam de uma organização para outra. E teve uma outra surpresa que foi maior ainda. Ela foi maior porque ela não estava no escopo do trabalho que havia sido contratado com a consultoria, com a McKinsey. Mas a McKinsey percebeu e divulgou isso, que guardadas as diferenças culturais, o modus operandi dessas organizações era essencialmente o mesmo. Ou seja, a forma como essas organizações se gerenciavam, a forma como essas organizações trabalhavam, era essencialmente os mesmos, guardadas as suas diferenças de cultura. Ora, qual foi a conclusão que se tirou, gente? Puxa vida, configura-se um padrão de gestão que, se adotado pelas nossas empresas, aí estava falando dos Estados Unidos, vão levar todas as nossas empresas a resultados tão bons quanto estes que essas organizações vêm conseguindo. Isso aconteceu por volta de 1988. Tínhamos um modelo, então, um padrão de gestão. E aí surgiu uma dificuldade que até hoje ela não está muito bem resolvida. Como sensibilizar, como motivar as empresas, as organizações, para esse modelo de gestão? E não se sensibiliza a empresa. Empresa, organização, é uma entidade abstrata, registrada numa junta comercial, nos cartórios, e ela está aí, ela é etérea, ela está presente aí. Então, quem é que eu vou sensibilizar? Quem é que eu vou motivar? Você tem que motivar as pessoas, que, na verdade, compõem as empresas, compõem as organizações. A solução que o americano achou, naquela época, estou falando de 1988, foi pegar pelo lado competitivo do ser humano. O ser humano é essencialmente competitivo. Nós sempre queremos ganhar alguma coisa. Então, o que os americanos fizeram? Criaram um prêmio e disseram o seguinte, olha, quem mostrar aderência da sua gestão a esse padrão que foi identificado, vai ganhar um prêmio. Nasceu aí o prêmio americano da qualidade, chamado Malcolm Baldrige Quality Award. Quality Award, em inglês, é prêmio da qualidade. Malcolm Baldrige é o nome de um secretário de comércio do governo americano, que trabalhou muito com a McKinsey, trabalhou na montagem desse prêmio, e lá nas vésperas do lançamento do prêmio, ele teve um acidente e ele veio a falecer. Então, em homenagem a ele, deram o nome dele ao Prêmio Americano da Qualidade. Esse Malcolm Baldrige Quality Award existe desde 1988, são ciclos anuais de premiação, várias empresas americanas já receberam esse prêmio americano da qualidade, e o objetivo principal é levar um modelo para essas organizações. O prêmio americano, a semelhança do nosso Prêmio Nacional da Qualidade Brasil,
a semelhança aqui em Minas, do Prêmio Mineiro da Qualidade, que nós aqui do IQM é que administramos, gerenciamos e promovemos, eles não são um campeonato entre empresas, não se compara uma empresa com outra para ver qual é a melhor, qual é a pior, a melhor então leva o prêmio, de forma nenhuma. Nós fazemos uma avaliação da gestão da organização em relação a esse chamado modelo de excelência da gestão, que foi identificado dessa forma que eu falei com vocês. Muito bem. Em novembro de 1990, o então presidente Collor lançou o PBQP, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Entre várias ações, uma delas é que cada estado da federação criasse o seu prêmio da qualidade. E que se criasse também o Prêmio Nacional da Qualidade. Nasceu aí a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Inicialmente a sigla era FPNQ, Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que posteriormente mudou para FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, que é o nome que nós usamos presentemente, nós usamos hoje. Muito bem. O prêmio estudou-se quando os americanos lançaram esse prêmio lá em 88, um grupo em São Paulo, pessoal da universidade, principalmente da USP, pessoal de empresas privadas, pessoal de empresas públicas, alguns consultores nessa área de gestão, começaram a estudar a conveniência de se criar um prêmio também para o Brasil. Isso era um trabalho muito bem feito, estudaram os vários prêmios existentes. Para conhecimento de vocês, o primeiro prêmio não foi um americano, o primeiro prêmio da qualidade data de 1950, foi um prêmio criado no Japão pelo Edward Deming. Muitos de vocês já devem ter ouvido esse nome. Deming é um dos pais da qualidade no mundo inteiro. Ele foi para o Japão em 1950 para ajudar os japoneses na reconstrução do país que havia sido destruído na Segunda Guerra Mundial. E a situação que o Deming encontrou lá no Japão foi de total desânimo. O país destruído, o pessoal trabalhando de dia para garantir o jantar à noite, mas é uma situação bastante complicada. E o Deming ficou lá numa sinuca de bico. Como é que eu vou fazer para motivar esse pessoal? Ele usou a mesma técnica, ele criou um prêmio e falou, olha, quem mostrar aderência a esse padrão aqui vai ganhar o prêmio. Esse prêmio japonês ele existe até hoje. E eu diria para vocês que praticamente 100% das empresas japonesas já ganharam esse prêmio e até outras fora do Japão também já foram agraciadas com esse prêmio aí. Muito bem, aí então, em novembro de 90, quando o Collor lançou esse PBQP, tinha-se que se criar o Prêmio Brasileiro da Qualidade. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Tinha um estudo pronto por esse grupo e uma deliberação de governo. Nasceu aí a FNQ, na época a FPNQ, como eu falei. Agora, o que se decidiu por esse grupo que trabalhou nessa montagem do prêmio, a conclusão que chegaram é o seguinte: devido à nossa similaridade de cultura dos brasileiros com os americanos e a nossa proximidade com os Estados Unidos foi sempre muito grande, aquele prêmio americano lá, recém-criado na época, estava de muito bom tamanho para o Brasil. Então, o Prêmio Brasileiro da Qualidade, chamado Prêmio Nacional da Qualidade, o sigla é PNQ, ele nada mais ou no início, nada mais foi do que uma tradução do modelo de excelência da gestão dos americanos para o português e passamos a adotá-lo no Brasil. Juntamente com o Prêmio Nacional da Qualidade, e como ação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, cada estado criou o seu programa de qualidade e produtividade, o Programa Estadual de Qualidade e Produtividade. Aí nasceu aqui em Minas o PMQP, Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade, e lá no Rio Grande do Sul, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, além de outros programas nos muitos estados aí do Brasil. Eu me lembro que nessa ocasião os gaúchos estiveram aqui em Minas conversando com a gente, e eles nos disseram, vocês conhecem aquele modelo de excelência da gestão lá da FNQ? Conhecemos sim. Nós vamos levar aquilo lá para o Rio Grande do Sul. Que interessante, vocês vão fazer um prêmio lá? Falou, não. Nós não vamos fazer prêmio, não. Nós vamos usar aquele modelo para desenvolver a gestão das empresas gaúchas. Falaram, puxa vida, boa ideia. Vão em frente. E eles foram em frente. Começaram a usar o modelo lá no Rio Grande do Sul,
e rapidinho, perceberam que era areia demais para o caminhãozinho do gaúcho. As empresas estavam no nível de maturidade da gestão, esse é o termo que a gente usa, o nível de maturidade da gestão, muito aquém daquele nível que o modelo de gestão, o modelo de excelência de gestão, colocava. O que os gaúchos fizeram? Começaram a criar modelos mais simplificados, com menor nível de exigência para as organizações. Quando chegou em 1995, a própria Fundação Nacional da Qualidade percebeu que todo mundo do Brasil, o problema não foi só do gaúcho, não. Quem tentou usar aquele modelo de excelência da gestão dos americanos para melhorar a gestão, aprimorar a gestão das suas respectivas empresas, teve dificuldade, porque o modelo estava muito avançado para nós, naquela época. Hoje, digo para vocês que nós estamos pau a pau com os americanos, talvez até podemos estar um pouquinho na frente. Graças a Deus, viemos melhorando a nossa gestão ao longo dos anos. Mas tem muito a ser feito ainda, tem muito a se fazer. Bom, com isso, o tal modelo de excelência da gestão, ele se dividiu num que se chama critérios de excelência. É um modelo completo no nível máximo de exigência. E nós temos, então, um modelo que nós chamamos de critérios rumo à excelência. Não sei se dá para vocês verem aí, mas essa publicação aqui também é da Fundação Nacional da Qualidade. E aqui vocês têm um modelo mais básico chamado Compromisso com a Excelência. É também uma publicação da Fundação Nacional da Qualidade. Bom, gente, como é que funciona essa coisa? Quando a gente fala nos critérios de excelência, que nós estamos falando em algo, não me tome um número como valor absoluto, não, mas é para orientar o raciocínio, para vocês entenderem a diferença entre os modelos. Na verdade, são 3 modelos: critério de excelência, o rumo à excelência e o compromisso com a excelência. Quando a gente fala de critério de excelência, nós estamos falando em algo em torno aí de 350 requisitos. O que são requisitos? Aquilo que se requer que a empresa, a organização que adota o modelo, tenha, faça ou cumpra para estar aderente ao modelo. Requisitos. E 350 requisitos no compromisso, nos critérios de excelência. Quando você vem para o modelo que nós chamamos de modelo intermediário de gestão, o rumo à excelência, nós estamos falando em algo aí em torno de 200 requisitos. E quando a gente vai para o modelo básico, que nós chamamos de compromisso com a excelência, aí nós estamos falando em algo em torno de 50, 60 requisitos. Então, como é que a coisa funciona, gente? No modelo básico, compromisso com a excelência, são 50 requisitos básicos para um sistema de gestão. O mínimo minimorum que uma organização tem que ter, até para ela dizer que ela tem gestão. Quando a gente pula do compromisso para a excelência com rumo à excelência, o que nós fazemos? Aos 50 requisitos básicos do compromisso com a excelência, nós acrescemos 150 requisitos intermediários para um sistema de gestão. Então, o que acontece? Os 50 básicos, que eu já trouxe lá do compromisso com a excelência, acrescidos dos 150 intermediários, que eu acrescentei para compor o rumo à excelência, me dão os 200 requisitos do rumo à excelência. E quando a gente passa do rumo à excelência para os critérios de excelência, o que a gente faz? Aos 200 requisitos do rumo à excelência, que já contém os 50 básicos que vieram lá do compromisso, nós vamos acrescer mais 150 requisitos, que não são básicos, nem são intermediários, que eles já estão lá no modelo, mas são então requisitos de sofisticação de gestão que vão nos levar à excelência na gestão. Então aí vocês veem a diferença entre os 3 modelos, os critérios de excelência, o rumo à excelência e o compromisso com a excelência. Na verdade, existe um modelo mais básico do que o compromisso com a excelência. É um modelo que a gente usa lá no Sebrae para avaliar as micro e pequenas empresas. É um modelo que contém aí em torno de uns 30 requisitos, que vieram lá também dos 50 do compromisso com a excelência. Então, na verdade, nós estamos falando de 4 modelos de gestão: critério de excelência, rumo à excelência, compromisso com a excelência e o modelo básico. Esse modelo básico, ele foi já vem sendo usado há muitos anos,
pelo SEBRAE na forma de um questionário. Muito recentemente, é o início desse ano agora, a Fundação Nacional lançou o 4º modelo, com os requisitos direitinho desse modelo básico do básico. Não me lembro agora nem qual é o nome dele. Eu nem tenho ele aqui na mão para mostrar para vocês. Mas é o modelo mais básico de todos. Muito bem. Antes de apresentar para vocês esses valores que foram identificados nas empresas, as organizações que deram origem ao modelo de excelência da gestão, eu queria tratar de 2 assuntos com vocês, que vão nos apoiar no entendimento do modelo. Partes interessadas numa organização e gestão. Então, eu pediria que mudasse o slide para mim, por favor. O que são partes interessadas numa organização? Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha algum interesse na organização. Então, acho que vocês estão vendo aí o slide na tela, vocês vão concordar comigo o seguinte: os clientes, quem que é um cliente? É aquele que compra o produto ou serviço que a organização disponibiliza no mercado. Cliente tem interesse na organização. Por que tem interesse na organização? Porque ela pode satisfazer uma necessidade e também uma expectativa daquela pessoa, daquele cliente. Por que alguém procura uma organização? Para fazer negócio com ela. Porque ela tem uma necessidade. E aquela organização, com o produto ou serviço que ela disponibiliza, pode satisfazer aquela necessidade daquela pessoa ou daquele cliente. Então, o cliente é uma das partes interessadas da organização. Tecnicamente, nós damos a esse cliente o nome de cliente externo. Por que chamamos de cliente externo? Porque ele é externo à organização, ele está fora da organização. Ele quer apenas ser atendido nas suas necessidades e expectativas. E ele não está nem um pouco preocupado o que a organização faz e como é que a organização faz para atender essas suas necessidades e expectativas. Ele é externo à organização, então é um cliente externo. Agora, nós temos também uma outra categoria, está aí no slide, são os clientes. Quem são clientes internos? São os executores dos processos da organização. Aqui vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre o processo. O que é um processo? De acordo com a ISO, que é a Organização Internacional de Padrões, processo é qualquer coisa que transforma uma entrada numa saída, agregando valor. Evidentemente, a saída. Se a saída não tiver mais valor do que a entrada, nem justifica você ter o processo. Essa talvez seja a definição mais objetiva do processo. Tem uma outra definição, eu gosto muito dela. Processo é um conjunto de atividades que, executadas numa determinada sequência, vão te dar um resultado necessário, esperado ou desejado. Conjunto de atividades que, executadas numa determinada sequência, vão te dar um resultado esperado, resultado necessário. Atividades é o nosso trabalho do dia a dia. É o que a gente faz o dia inteiro, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. É o nosso trabalho. Tá? Então, nesse conceito, conjunto de atividades, se vocês olharem para dentro das suas FEGENG, para vocês olharem para dentro das suas respectivas empresas, até para a sua vida pessoal, vocês vão concordar, tenho certeza que vocês vão concordar comigo que nós estamos mergulhados no mar de processos. Qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos seguindo um processo. Esses são os clientes internos. Agora, observa que na minha lista aí no slide, aparecem os funcionários. Aí alguém deve estar em dúvida aí, mas puxa vida, ele falou que o cliente interno são os executores dos processos da organização. Ora, quem executa os processos da organização são os funcionários da organização. E por que nós separamos? São as mesmas pessoas. Agora acontece o seguinte, o cliente interno, o executor dos processos da organização, ele tem necessidades, que são necessidades de ordem técnica. Se você perguntar para qualquer funcionário, o que você precisa para executar corretamente o seu processo aqui na nossa empresa? Ele vai dizer para você que ele precisa de bons equipamentos, boas ferramentas,
ele precisa de informações seguras, a tempo e a hora e corretas, ele precisa de boas condições de trabalho. Observa bem, são necessidades de ordem técnica. Agora, olha a mesma pessoa, e agora não o enxergue como executor de processo, quase como peças de uma máquina que é a sua organização, mas enxergue-o como gente que ele é, como ser humano que ele é, e pergunte para ele, como pessoa que você é, como gente que você é, como ser humano, quais são as suas necessidades em relação à nossa organização. E ele possivelmente, certamente, vai dizer para você, eu preciso de reconhecimento pelo trabalho que eu faço, eu preciso de uma garantia de que eu vou ter o meu salário assegurado no final do mês, eu preciso me sentir seguro quando eu executo o meu trabalho, eu tenho que ter certeza que à noite eu vou poder retornar para a minha família, eu preciso ter segurança no trabalho. Então, são necessidades de ordem particular pessoal das pessoas. E se a proposta é fazer qualidade, se a proposta é fazer uma boa gestão, nós temos que atender às necessidades e expectativas do cliente externo, do cliente interno, do funcionário. Digo mais a vocês, não há como atender necessidade e expectativa de cliente externo se primeiro você não atende às necessidades e expectativas dos seus clientes internos e dos seus funcionários. Porque do trabalho deles vai nascer o produto ou serviço que você vai entregar para o seu cliente externo. E a coisa não para por aí não, gente. Os seus fornecedores fornecem insumos, matérias-primas, que entram no seu processo produtivo e vão gerar aquele produto, aquele serviço que vocês vão entregar para o seu cliente externo. Muitas vezes, o fornecedor é até fornecedor de mão de obra. Está se falando muito hoje em terceirização, não é assim? O que é o terceirizado? É uma pessoa que executa o seu processo, executa os seus processos de trabalho. Esse é o fornecedor. E ele tem necessidades, expectativas em relação à organização? Claro que tem. A mais básica delas, ele precisa que você compre dele. Ele vive disso. Se você não comprar dele, ele morre. E por aí vem outras também. Mas ele é uma parte interessada também. E para não alongar muito, acionistas. Quem são os acionistas? É o dono, ou os donos da organização. Eles têm necessidade? Tem. Geralmente necessidade de ordem financeira. É o investidor. Ele às vezes aplicou o capital dele naquele negócio, naquela empresa. E ele precisa de ter o retorno desse capital. Então, ele tem necessidade. Ele é também uma parte interessada. E a sociedade? Esse ambiente onde a empresa está inserida, que é influenciado por ela, e ela também influencia esse ambiente, que nós chamamos de sociedade, também é uma parte interessada. Tem necessidades e expectativas em relação a qualquer organização. Quando a gente implementa empresas aí no interior, de qualquer estado, vai lá, diz para o prefeito, senhor prefeito, vou colocar aqui uma empresa, assim, ele te faz duas perguntas sutis. Uma delas é, meu filho, que ótimo, quantos empregos você vai trazer aqui para os nossos jovens, para a nossa comunidade? Senhor prefeito, nós estamos pensando aí umas 350 vagas, funções na nossa organização. Nossa, que maravilha. Aí ele faz a segunda pergunta sutil. Meu filho, qual que é o faturamento previsto para a sua empresa? Porque a hora que você diz para ele qual é o faturamento previsto, imediatamente ele começa, a calculadora mental dele começa a funcionar, ele calcula uns 3% desse faturamento previsto, que é o que vai reverter para a prefeitura dele, e que ele vai usar para tocar a cidade dele, a sociedade dele. Então é também uma parte interessada. Existem outras. Essas são as que nós chamamos as partes interessadas clássicas. São clássicas porque qualquer organização as tem. Mas existem muitas outras também que são peculiares a cada organização. E o segredo, pessoal, com a boa gestão, para conseguir a tal qualidade que se fala tanto, é satisfazer as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Agora, falando muito em necessidade e expectativa, afinal, o que é isso? São infinitas e vai depender de cada organização. Agora, aí é quase que um pedido pessoal meu para vocês.
cumpram pelo menos 3 delas. Uma chama-se qualidade intrínseca. O que é uma qualidade intrínseca de um produto ou de um serviço? É aquilo para o qual o produto ou serviço foi criado, foi projetado. O que vocês esperam de uma geladeira? Possivelmente vocês vão me dizer, aquela gele. Ótimo, gelar é qualidade intrínseca de uma geladeira. O que vocês esperam de um automóvel? Que ele me transporte, que ele mova. Ótimo. Transportar, mover é qualidade intrínseca de qualquer automóvel. Aí eu sugiro a vocês fazer uma singela experiência. Arranja um amigo que tem um Fusquinha, vocês fazem uma viagem, por exemplo, aqui de Belo Horizonte até Juiz de Fora no Fusquinha. Vocês vão e voltam, numa boa. Depois arruma um amigo rico, que tem uma BMW, uma Mercedes-Benz, esses carros chiques aí, né? E faz a mesma viagem, de Belo Horizonte a Juiz de Fora. Vocês vão e voltam. Não preciso dizer para vocês que existe uma grande diferença entre a viagem no Fusquinha e a viagem da Mercedes-Benz, por exemplo, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa. A qualidade intrínseca do Fusquinha e da Mercedes-Benz é exatamente a mesma, não tem diferença. Isso é a qualidade intrínseca, no mínimo atendam a isso. Custo é outra necessidade, é outra expectativa. E não quero dizer com isso que o custo tem que ser o mais baixo possível, de forma nenhuma. O custo tem que ser justo. O que é um custo justo? Aquele que atende a todas as partes interessadas. Atende o cliente, mas atende também ao seu fornecedor, ao fornecedor. Custo. E por último, atendimento. Todo mundo já passou pela experiência de ir numa loja, ser mal atendido. Você volta lá? Não, você não volta lá. E não só não volta lá, como fala para todo mundo, não vai lá não, porque aquilo lá é uma porcaria. Então aí a importância de se ter um bom atendimento. Como eu disse, as necessidades e expectativas são infinitas, mas no mínimo temos que atender essas aí. Tá? Então é o seguinte, por que eu estou falando isso tudo com vocês? Porque esse modelo de excelência da gestão, ele tem duas, eu gosto de chamar de elegância, ele tem duas elegâncias. Uma delas é satisfazer, atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. E a segunda elegância, ele foca resultados. Ele foca resultados. Nós vamos voltar nisso. Guardem isso por enquanto. Nós vamos voltar nisso. Agora, como é que nós vamos conseguir satisfazer as necessidades e expectativas de todas essas partes interessadas que eu falei com vocês? Nessas necessidades e expectativas, pelo menos nessas 3 que eu falei com vocês. Só tem uma maneira de fazer isso, pelo menos que nós conhecemos. Uma boa gestão. E estamos falando do modelo de gestão. Agora, afinal, o que é gestão? Me passa o slide, por favor. O que é gestão? Aí, eu peguei aqui, isso que vocês têm aí no slide, são definições, voltei na ISO de novo, são definições da ISO, da Organização Internacional de Padrões. Então, a ISO diz o seguinte, gestão são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização. Nessa linha de raciocínio, vocês vão concordar comigo que qualquer organização, ela tem uma gestão financeira, que trata da parte do dinheiro, tem uma gestão de recursos humanos, que trata daqueles funcionários que nós falamos a curinha mesmo, uma gestão da produção, que vai tratar dos processos da organização, que nós também já falamos, uma gestão de materiais, que tem íntima relação com os fornecedores que fornecem esses materiais. A gente botou aí no slide um etc., que vocês aí podem complementar conforme as necessidades, conforme as peculiaridades de cada organização. Aí vocês vão me permitir falar na ISO 9001. É também um modelo de gestão, são as normas da qualidade da ISO. A ISO 9001 é um bom modelo de gestão também, com características diferentes da do MEG, menos abrangente do que o MEG, mas esse é assunto para outra conversa nossa. Não vamos tratar disso aqui agora não. Eu só quero falar para vocês o seguinte, quem implementa na sua organização a ISO 9001, cria ali dentro o que a própria norma chama um sistema de gestão da qualidade. E a ISO define essa gestão da qualidade como sendo atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade. É isso que está escrito aí no slide. Agora, se vão me permitir aqui um pequeno artifício.
Eu vou tirar essa palavra qualidade da definição da ISO, que não é minha, da ISO, vou tirar a palavra qualidade e substituir por aquele conceito de qualidade nas organizações que eu coloquei para vocês nos slides anteriores. Olha o que acontece com a gestão da qualidade da ISO. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à satisfação das necessidades e expectativas de todas as suas partes interessadas. Com todo o respeito à ISO, isso não é gestão da qualidade. Isso é gestão organizacional. Isso é gestão da organização. Isso é gestão do negócio. É isso que o modelo de excelência da gestão se propõe a fazer. É a gestão organizacional, a gestão do negócio. Agora vamos voltar para o modelo. Agora deixa eu mostrar para vocês aqueles valores que foram identificados pela McKinsey naquela pesquisa que foi contratada pelo governo americano. Por favor, o próximo slide. Que valores são esses? São esses que estão aí na tela de vocês. Esses valores, hoje eles são chamados, já daquela época, em 88, eles já passaram a ser chamados de fundamentos da excelência. Por que se usou a palavra fundamentos? Porque eles são os fundamentos, eles são as bases do modelo de excelência da gestão. E quais são eles? Pensamento sistêmico, atuação em rede, aprendizado organizacional, inovação, agilidade, liderança transformadora, olhar para o futuro, conhecimento sobre clientes e mercado, responsabilidade social, valorização das pessoas e da cultura, decisões fundamentadas, orientação ao processo e geração de valor. Esses são os valores comuns identificados naquelas empresas, organizações que foram pesquisadas pela McKinsey e que se chegou à conclusão que, guardadas as suas diferenças culturais, todas elas tinham os mesmos valores, que são esses que hoje compõem, são a base, a estrutura, os fundamentos do modelo de excelência da gestão. Não vamos falar de cada um deles agora. Até gostaria de trabalhar isso um pouquinho com vocês, mas não temos tempo para isso e não é o objetivo nosso agora. No final desse mês, nós vamos fazer um treinamento com vocês aí da FEGENG. É possível que alguns de vocês que estão me ouvindo agora vai participar desse treinamento. Aí serão 12 horas, um dia e meio. E nós vamos ter vocês aqui no IQM e vamos conversar com vocês sobre esse modelo de excelência da gestão. Nessa ocasião, nós vamos ter a oportunidade de detalhar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre esses fundamentos da excelência. Por hora, fica aí o registro para vocês. Fundamentos da excelência são as bases do modelo de excelência da gestão. Quem adota esse modelo, quem incorpora esse modelo na sua gestão, incorpora automaticamente todos esses fundamentos que estão listados aí na tela de vocês. Ok? Muito bem. Agora deixa eu estruturar para vocês o modelo. O próximo slide, por favor. Vou agora mostrar para vocês como é que esse modelo está estruturado. Veja bem, a gente parte dos fundamentos. São esses três que eu mostrei para vocês aí. E os fundamentos criam requisitos. Já falei nos requisitos. São aquilo que a organização tem que ter, fazer, cumprir, para estar aderente ao modelo. Então, nós temos os fundamentos, partimos dos fundamentos e vamos para os requisitos. Então, o modelo ele é composto por um conjunto de requisitos. São aqueles 350 requisitos dos critérios de excelência, os 200 requisitos do rumo, os 50 requisitos do compromisso com a excelência. E aqui que começa o trabalho de adequação da gestão da organização ao modelo de excelência da gestão. Para cada requisito, a organização tem que ter ou desenvolver uma prática de gestão. O que é uma prática de gestão? É o que a organização, a empresa faz para cumprir o requisito. E para cada prática de gestão, nós temos que ter padrões de trabalho. Para cada prática de gestão, nós temos que ter padrões de trabalho. E o que são padrões de trabalho? É a formalização do que é feito para atender o requisito. Como deve ser feito, o que tem que ser feito para atender o requisito. Dentro da organização, quem é a pessoa, a função responsável por aquela prática de gestão? Quando é que ela tem que executar aquela prática de gestão? E quais são os resultados esperados
daquela prática de gestão? Quais são os indicadores que a organização usa para medir os resultados que ela consegue com aquela prática de gestão? Vocês estão vendo aí já o envolvimento com os resultados. O modelo já cobra resultados da gente a todo momento. Para cada prática de gestão, a nossa expectativa é que a empresa gere resultados. Se eu for visitar vocês, as suas respectivas empresas ou organizações, e perguntar para vocês, olha, você tem essa prática de gestão aqui, qual é o resultado que ela te dá? Qual o resultado que você espera dessa prática de gestão? Se você disser para mim, não, esse resultado não é muito importante, não vem ao caso, eu vou ter que perguntar para você, então por que você precisa da prática? Se ela não dá resultado, se o resultado não é importante, para que você precisa da prática? Então, gente, como é que o modelo está estruturado? Como é que é a estrutura do MEG? Ele pega os requisitos, as práticas e os resultados e os organiza em critérios, itens e questões. O que são critérios? Estranho esse nome, né? Critérios. Isso veio lá do Prêmio Americano. Quando se criou, eu contei a história para vocês, quando se criou o Prêmio Americano, o pessoal, na mesma hora, falou o seguinte, olha, tudo bem, nós criamos um prêmio, vamos avaliar a aderência da gestão ao modelo. Agora, isso não pode ser feito de qualquer jeito, não. O prêmio é um negócio muito sério, gente. Não se pode errar em prêmio. Eu falo com a minha turma aqui todo dia. Se você erra no prêmio, ele perde credibilidade. Aí você mata o prêmio. Não adianta, vamos esperar uns 2 ou 3 anos, depois a gente volta com o prêmio. Você pode voltar até daqui a 3 anos. Alguém vai dizer para é aquela malandragem lá de trás, isso aí não vale nada não, isso aí é besteira. Então, não se pode errar. Então, tem que ser feito dentro de critérios. Então, quando os americanos criaram o prêmio e montaram um modelo para que seria usado na avaliação da gestão das empresas, eles criaram um critério de avaliação. Os americanos até hoje usam a palavra Evaluation Criteria, critérios de avaliação. Há anos atrás, a Fundação Nacional da Qualidade resolveu, em vez de falar em critérios de avaliação, resolveu falar em critérios de excelência. É o que dá o nome ao modelo completo de 350 requisitos, são os critérios de excelência. Cada critério está dividido em itens e questões. Vamos deixar isso aqui mais para frente, talvez para um outro momento. O importante agora é vocês entenderem os critérios. Então, por favor, agora me dá o próximo slide. Aí vocês têm os critérios que compõem um modelo de excelência da gestão. O que o modelo contempla, gente? Está nessa bola aí. Ele contempla a liderança da organização, ele contempla as estratégias e planos, mais popularmente conhecidos como planejamento estratégico da organização, ele contempla os processos da organização e as pessoas que são os executores do processo. O modelo chama de pessoas. Lá naquele slide das partes interessadas, nós chamamos de clientes internos, uma questão de semântica. Ele trata os clientes, é aquele cliente externo, que eu mostrei para vocês lá na frente, trata a sociedade, trata as informações do conhecimento e trata os resultados. Olha o tamanho da bola e a cor da bola que representa os resultados. Olha a importância que o modelo atribui aos resultados. Agora, essa cor aí, amarelo-ouro, não significa que a preocupação é apenas com o resultado financeiro. É o que comumente, tradicionalmente, a gente vê entre os empresários e nas nossas empresas. Tá? Todo mundo preocupado com o resultado financeiro. Resultado no modelo de excelência da gestão é resultado financeiro? Sem dúvida que é. Você não pode desprezar o resultado financeiro. Se você não tiver resultado financeiro, você mata a galinha dos ovos de ouro, você mata a organização. Mas o modelo de excelência da gestão, ele contempla o quê? Resultados em relação aos clientes, resultados em relação às pessoas, resultados em relação aos seus processos, resultados em relação à sociedade na qual você está inserido. E resultado em relação aos seus fornecedores. Os fornecedores não aparecem explicitamente aqui nesse modelo da bola que vocês estão vendo aí, que é a representação gráfica do modelo de excelência da gestão. Mas, quando a gente abrir para vocês o critério processo, vocês vão ver que os fornecedores estão dentro dos processos.
com fornecedores de matéria-prima, de insumos, para que você possa executar os seus processos. E aí também está a liderança, está aí o planejamento estratégico e informações e conhecimento. Olha que interessante, as informações e conhecimento estão nesses canais brancos. Por quê? O que a gente faz? A gente pega os resultados que nós vamos gerando em relação às partes interessadas, como eu acabei de mostrar para vocês, e a gente retroalimenta esses resultados lá na liderança, lá nas estratégias e planos, lá nas pessoas, nos processos, com que objetivo? Assegurar, garantir os resultados que nós precisamos e assegurar também que a gente cada vez melhore mais e mais esses resultados. Então, gente, numa visão assim de 1 hora de conversa, é isso que a gente pode mostrar no modelo para vocês. Aí dentro, em cada critério, são 8 critérios, o modelo tem 8 critérios, são esses que estão aí identificados dentro da bola. Agora, aí dentro, vocês têm os requisitos, e eles aparecem na forma de questões, aquelas questões que eu falei no slide anterior. E por que são questões? O modelo foi criado para avaliar a aderência da gestão em relação ao modelo. Então, são perguntas, são questões que o modelo coloca para as organizações. E dentro de cada questão estão os requisitos que a organização tem que cumprir para atender o modelo. Na verdade, a questão é o seguinte: o que você faz, como é que você faz, quem é que faz, para atender esse requisito aqui que eu estou te perguntando dentro dessa questão. Aí é que surge a questão, esse nome, questões. E são questões mesmo, são perguntas que compõem o modelo. Tá? Para aqueles que estiverem aqui conosco no treinamento presencial, nós vamos mostrar questão por questão e requisito por requisito. Mas para isso nós precisamos de 12 horas, e não de uma hora ou menos até para fazer essa conversa. Bom, isso é o modelo. Agora, associado ao modelo, existe um sistema de gestão. Associado ao modelo, existe um sistema de gestão. E esse sistema de gestão está assentado, calcado, está fundamentado numa técnica gerencial que se chama o ciclo PDCA de controle. Talvez todos vocês já ouviram falar nisso. Mas então, deixa rapidamente, no próximo slide, por favor, o próximo slide, vamos dar uma passada rápida no próximo slide, nesse PDCA. O que é o PDCA? O ciclo PDCA de controle. Isso é para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele tem 4 etapas. Isso foi criado nos Estados Unidos em 1924, o Deming, Juran e Walter Schwartz. 3 pais da qualidade. O Deming eu falei dele mais para trás, agora estou falando no Juran e no Walter Schwartz. Esses caras que fizeram esse negócio de qualidade, botaram essa confusão toda. E esses caras criaram isso lá nos Estados Unidos em 1924. Como é que funciona isso? Qualquer coisa que você for fazer, começa no P. P de to plan, do inglês, né? Porque foi criado nos Estados Unidos. To plan, planejar. E não esquenta a cabeça, não. Isso, planejar é muito complicado. Não esquenta, não. Planejar é o seguinte: quais são as metas a serem cumpridas? Quais são os resultados esperados? Onde é que nós temos que chegar? Defina isso claramente. Enquanto você não tiver com isso claramente definido, não faça mais nada. Defina quais são as suas metas, os resultados esperados. Definiu? Definimos. Muito bem. Como é que você vai conseguir essas metas? O que você vai fazer e como é que você vai fazer para conseguir essas metas? A isso se dá o nome, tecnicamente, de método. Qual é o método que você vai usar? Então, o planejamento, o P do PDCA, nada mais é do que a definição clara das metas, dos objetivos a serem conseguidos, dos resultados que têm que ser conseguidos, de como é que nós vamos conseguir esses resultados. Que método nós vamos usar? Criação desse método. Com isso pronto, você pode passar para a segunda etapa do PDCA, que é o D, que vem de to do, do inglês, que é fazer, executar. E aqui divide em 2 partes também. Primeiro, educação e treinamento. Educar e treinar são coisas distintas. Educar é você dar conceitos básicos para que a pessoa possa entender por que eu tenho que fazer desse jeito. Conceitos básicos. Não estou pedindo a vocês para dar aula de física, de química, de matemática ou coisas mais profundas ainda. Conceitos básicos com a linguagem de quem vai executar e dentro do nível educacional, do nível de cada pessoa que vai executar.
Mostra para ele, ó, meu filho, nós vamos fazer assim por causa disso, 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 disso. Depois treina. Treinar é desenvolver habilidade. Principalmente se é uma atividade manual, você faz a primeira vez, depois diz para a pessoa, ó, eu fiz, eu observou. Agora troca de lugar comigo. Senta aqui e você vai fazer. Às vezes você tem até que pegar na mão e guiando a pessoa para que ela desenvolva a habilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é que se chama treinamento. Então, veja bem, vocês definiram as metas, os objetivos a serem conseguidos, os resultados esperados, e definiram o método. Treina, educa e treina quem vai executar o processo no método que você criou. E aí, então, você pode entrar na fase de execução. Começa a executar. E ao executar, colete algumas informações no seu processo. E o que você vai fazer com essas informações? Na terceira etapa do PDCA, que é o C, que vem de to check, conferir, use essas informações para verificar se as metas que você definiu lá no planejamento estão ou não estão sendo cumpridas. Se as metas estiverem sendo cumpridas, parabéns para você, continue a executar. Se não estiverem sendo cumpridas, você então pula para a quarta etapa do PDCA, que é o A de to act, agir, e haja, atue sobre o processo de forma a fazer as correções necessárias para que as metas e os objetivos sejam cumpridos. Isso é o PDCA, gente. É lógico, é uma coisa simples e lógica. Se trabalhar desse jeito, só não dá certo se Deus não quiser. Garanto a vocês. Agora vamos para o próximo slide. Deixa eu mostrar para vocês um PDCA dentro do sistema de gestão associado ao MEG, ao modelo de excelência da gestão. Então, o que se tem? Olha lá, na execução, a prática de gestão. Olha o nome, prática de gestão, praticar a gestão, fazer a gestão acontecer. Quer dizer, é aquilo que nós temos que fazer para cumprir com os requisitos do modelo. Agora, como eu já falei com vocês, para cada prática de gestão, há que se ter um padrão de trabalho. A formalização está escrito lá agora, vocês têm um registro aí. A formalização do que fazer, como fazer, quem que é o responsável, a frequência, os resultados esperados. Agora, você tem as práticas, que cumprem os requisitos do modelo, e você tem os respectivos padrões de trabalho de cada prática de gestão. Você treinou, educou o pessoal na prática de como fazer, o que fazer, quem que vai fazer, todo mundo orientado direitinho. Faça. E aí você tem a terceira etapa, que nós chamamos de controle. Está lá no C do PDCA. O que é controle? Assegure, de alguma forma, que quando a prática de gestão é executada, o seu padrão de trabalho é inteiramente cumprido. E se o controle mostrar para vocês que vocês não estão cumprindo integralmente o padrão de trabalho, corrija a prática, atue sobre a prática ou o processo, para ter certeza de que o padrão de trabalho vai ser integralmente cumprido e os resultados esperados vão ser conseguidos. E quando a gente faz isso, gente, quando a gente gira o nome, está vendo aquelas setas ali, no sentido horário? Aquelas setas significam o seguinte, nós temos que estar continuamente, constantemente, girando o PDCA. E quando você gira continuamente o PDCA, você aprende com as práticas de gestão, você aprende com os seus processos. E o que a gente deve fazer? Isso é um dos fundamentos da excelência do modelo. A gente tem que pegar esse aprendizado que nós conseguimos com as próprias práticas, com os próprios processos, e nós temos que aplicar o conhecimento gerado nesse aprendizado no próprio processo, nas próprias práticas de gestão. E o que a gente faz dessa forma? A gente assegura a melhoria contínua dos nossos resultados e, consequentemente, a melhoria contínua da nossa gestão. O professor Falcone fala muito em melhoria contínua. Melhoria contínua é isso. Você está continuamente girando o PDCA para garantir que você está cada vez fazendo melhor aquilo que você já vinha fazendo. Então, aqui vocês têm 3 elementos desse sistema de gestão associado ao MEG. A prática de gestão é um elemento, o padrão de trabalho é outro elemento, e o controle, é um terceiro elemento. Existe um quarto elemento, que eu vou pedir para vocês colocarem para mim agora o outro slide, porque aí fica mais fácil eu explicar para vocês. Olha o que tem nesse slide aí. Vocês têm lá no canto superior esquerdo
as práticas e os padrões de trabalho, as práticas de gestão, os padrões de trabalho, devidamente definidos. Estão lá, já foram criados, tudo beleza, está tudo certinho. Do lado direito, vocês têm essas cartelas, elas representam práticas de gestão. O que é uma prática de gestão? Um planejamento da execução. Se você tem um padrão previamente definido, fica fácil fazer esse planejamento. Você tem a execução prática propriamente dita, e ao fazer a execução, o que você faz? Você faz uma verificação, e verifica o que você está fazendo. E o resultado dessa verificação, o que você faz com ele? Você compara com o padrão. Que padrão? Aquele padrão que você previamente definiu, lá no seu planejamento do PDCA. Se o padrão estiver sendo cumprido, parabéns, continua a executar e continua a verificar. Agora, se o padrão não estiver sendo cumprido por alguma razão, você vai agir sobre a sua prática de gestão no sentido de fazer as correções que forem necessárias. Isso é o controle, gente. E observa lá, a palavra controle lá à direita. Controle é por prática de gestão. Cada prática de gestão tem que ter o seu controle. Isso eu já tinha falado para vocês no slide anterior. Agora, o que é esse tal desse aprendizado? O aprendizado é o seguinte: pega o conjunto das práticas de gestão que vocês têm, que atende, por exemplo, os requisitos lá relativos aos clientes. O conjunto das práticas de gestão que você tem para atender os requisitos relativos, por exemplo, aos seus processos. E faz uma avaliação. Não para ver se o padrão de trabalho já está sendo cumprido. Não precisa. Você já está fazendo isso prática a prática no controle. Você vai pegar o conjunto das práticas e vai fazer uma avaliação no seguinte sentido, no seguinte aspecto. Isso que nós estamos fazendo está atendendo às necessidades dos nossos clientes? Está atendendo os nossos processos? Nós estamos conseguindo os resultados que nós precisamos? Nós estamos confortáveis com isso que nós estamos fazendo? Será que não tem uma maneira mais eficaz, uma maneira mais produtiva, uma maneira mais barata de fazer isso que nós estamos fazendo? Ao fazer essa avaliação, querendo ou não querendo, vocês vão identificar melhorias, oportunidades de melhoria para as suas práticas de gestão, para os seus processos. O que vocês fazem? Implementem essas oportunidades de melhoria nos seus padrões de trabalho, consequentemente, elas serão refletidas nas práticas de gestão e, com isso, vocês asseguram, como já foi falado, a melhoria contínua dos seus processos, das suas práticas de gestão. Aí vocês têm o quarto elemento do sistema de gestão associado ao MEC. Então, nós temos as práticas de gestão, seus respectivos padrões de trabalho, os métodos de controle por prática de gestão e o aprendizado, que você faz pelo conjunto das práticas que te atendem uma determinada parte interessada e o modelo contempla cada uma dessas partes interessadas. Muito bem. O próximo slide, por favor. Aqui, nesse slide, a gente já começa a entrar em alguns detalhes. Esse slide a gente pegou emprestado lá do Prêmio Americano, do Malcolm Baldrige. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Só para vocês já irem pensando. Integração das práticas de gestão. São muitas práticas de gestão, como vocês já devem ter percebido. É uma para cada requisito. E nós estamos falando em 200 requisitos no rumo, 350 nos critérios de excelência. São muitas práticas de gestão. E, às vezes, para um mesmo requisito, a gente coloca 2, 3 práticas de gestão diferentes. Então, são muitas coisas que nós estamos fazendo dentro da organização. Isso tudo tem que funcionar integrado. Isso tudo tem que funcionar em sintonia. Então, o que essa figura mostra a vocês é o seguinte. Olha, lá no canto superior esquerdo, a gente chama lá uma abordagem não integrada. As setas representam as suas práticas de gestão. E aquele negócio lá, que é a figura meio esquisita, são as estratégias e os objetivos da organização. Então, olha o que está acontecendo numa abordagem não integrada. Uma prática caminha para um lado, outra caminha para o outro, e as estratégias e objetivos estão ali mais ou menos definidos. À direita, em cima ainda, vocês têm uma abordagem em início de integração. As práticas, pelo menos, estão caminhando todas na mesma direção. E as estratégias e objetivos, um pouquinho mais bem definidos. Não é assim? Então, começamos a ter alguma integração, mas totalmente insuficiente ainda. Embaixo à esquerda, vocês já têm um sistema quase que integrado. Olha lá, as práticas todas alinhadas, em paralelo, a quase totalidade delas estão congregadas, todas juntas, e as estratégias e planos muito mais bem definidos. É um sistema quase integrado.
Agora, o que se espera de uma organização que tenha um adequado sistema de gestão é uma abordagem integrada. É essa figura aí da direita embaixo. Todas as práticas alinhadas, todas elas caminhando para as estratégias e planos, estão claramente definidas. Uma elipse, gente, ou um elipsoide, das figuras mais bonitas da matemática. Tudo claramente definido. É isso que se espera de uma organização. Um modelo de excelência da gestão, se bem implementado, com práticas coerentes, práticas bem definidas, que atendam aos requisitos do modelo, leva a organização a essa situação. E aí, querendo ou não querendo, o resultado virá, e virão bons resultados. Muito bem. Então, aí, o que nós mostramos para vocês? Nós mostramos o modelo, a sua estrutura, né, a sua história, e mostramos para vocês o sistema de gestão que é associado ao modelo. Então, como é que se implanta esse modelo? Até se me perguntaram aí no início, antes da gente começar, a gente gostaria de saber como é que faz para implantar isso. Implantar isso, gente, é conhecer o modelo em detalhes, entender os requisitos, e aí botar a cabeça para funcionar. O que eu já faço, ou o que eu devo fazer para atender cada um desses requisitos. Todos os modelos de gestão, eu me atrevo a dizer para vocês que são todos. Eles são prescritivos quanto ao que fazer, mas não são prescritivos quanto ao como fazer. E nem teria como prescrever o como fazer. Vejam bem, esse modelo de excelência da gestão, que está me vindo à cabeça aqui agora, ele é utilizado aqui, vizinho nosso aqui, no Instituto Biocor. É um hospital geral. Lá em São Paulo, é usado no Albert Einstein. É um outro hospital. O mesmo modelo de excelência da gestão é utilizado aqui em João Monlevade, a 200 quilômetros aqui de Belo Horizonte, a 120 quilômetros aqui de Belo Horizonte, na ArcelorMittal, antiga belgo-mineira, uma siderúrgica, e usa o mesmo modelo que o Hospital Biocor, que o Albert Einstein, usa. Eu não preciso dizer para vocês que a maneira como a ArcelorMittal siderúrgica cumpre o modelo é completamente diferente da maneira como o Hospital Biocor e o Albert Einstein cumprem o mesmo modelo de gestão. Então, o como fazer é peculiar de cada organização. Agora, o que fazer, o modelo coloca para nós. Vai falar, isso é o que você tem que fazer. Agora, como é que você vai fazer? Põe a sua cabeça para funcionar e defina como é que você vai fazer isso. Por isso é que você tem organizações muito bem geridas e outras até que adotam o modelo, mas não tão bem geridas assim. É o que a gente faz nos prêmios, pelo menos aqui no Prêmio Mineiro, a gente estabeleceu categorias, igual nas Olimpíadas, bronze, prata e ouro. Aquelas que estão muito bem aderentes ao modelo, levam o ouro. Aquelas que não estão tão aderentes assim, ficam no bronze, ou às vezes pode até chegar no prata ali, numa situação intermediária. Ok? Muito bem, então isso é o modelo, gente. Agora, para mostrar para vocês, vocês estão muito preocupados com o resultado, tem que estar preocupado mesmo, o que a gente trouxe é o seguinte, alguns resultados para apresentar para vocês de organizações que já adotaram o modelo. Então, o próximo slide, por favor. São empresas que nos autorizaram a mostrar seus resultados. Então, esse NTW aí, isso é uma contabilidade, uma empresa de contabilidade lá de Ipatinga. Hoje ele é um franqueador de contabilidade. Ele vende franquias de contabilidade para o Brasil inteiro. E usa o modelo lá desde 2009, 2010. Então, olha o que ele... Isso é resultado dele. Nós não inventamos isso não. Ele começou a usar o modelo lá em 2009. Então, veja bem, faturamento dele pulou um aumento de 24% para 31%. É relevante, gente, é significativo. O número de clientes aumentou da ordem de 18% a 23%. A satisfação do cliente pulou de 98%, já era alta no início. É uma boa empresa essa aqui, desde o início. Mas com o modelo, eles conseguiram chegar em 100% da satisfação do cliente, todos os seus clientes devidamente satisfeitos. Isso é o resultado de uma empresa. Tem mais aí. Passa o outro slide, por favor. O outro é de uma outra empresa lá de João Monlevade. É um serviço de locação de máquinas. Fatura com a adoção do MEG a partir de 2006, começou até antes, lá em 2006.
ele teve aumento de 139% no faturamento, 40% no número de clientes, de 95% na satisfação dos clientes e na qualidade do serviço dele, de 96%. E são resultados palpáveis, resultado de uma empresa que realmente adotou o modelo e usa o modelo. Então, vocês podem ver que se a coisa é feita com critério, com profissionalismo, com dedicação, com ordem, com disciplina, com organização, o resultado vem. Agora, não se consegue resultado sem uma boa gestão. Isso é impossível. Não existe essa condição. Então, o modelo de gestão orienta as organizações para uma boa gestão. Tem mais coisa aí. Passa o próximo slide, por favor. Essa é outra empresa também de João Monlevade. Eu estou citando o João Monlevade, nós estamos citando o João Monlevade aqui, gente, porque foi muito trabalhado isso lá. A Belgo Mineira sempre apoiou. Hoje é a ArcelorMittal, mas na época era a Belgo Mineira. O que ela fez? Ela não só adotou o modelo lá, ela mesma, ela foi inclusive ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade, mas ela levou esse modelo para todos os seus fornecedores. É uma das suas partes interessadas. Essas empresas que eu estou mostrando para vocês, até hoje são fornecedores lá, da usina lá de Monlevade, tá? E todas elas, olha o resultado aí. Essa Brunauer também é transporte e locação de máquinas. Ela teve um crescimento de mais de 151% crescimento acumulado. Uma performance de fornecedores, era de 85%, pulou para 97%. A satisfação do cliente estava em 89%, pulou para 98%. São, novamente digo para vocês, são resultados palpáveis que essas organizações conseguiram, ok? E mais um, por favor. Aqui agora, mais um slide. O menino do slide dormiu. Essa aqui é a Alta Engenharia, é uma empresa aqui de Belo Horizonte. Ela usa vários modelos de gestão. A gente quis colocar esse exemplo, esse resultado aqui, mas para mostrar para vocês o seguinte, olha, essa empresa ela usa os modelos da ISO, ela começou com os modelos da ISO, depois ela passou a utilizar o MEG, olha lá a bolinha do MEG, o modelo de excelência da gestão, e essa curva aí, vermelha, ela vai mostrando a ascensão da empresa, a melhoria dos seus resultados. Ali as premiações que eles receberam aqui da gente, aqui do Prêmio Mineiro da Qualidade, foram na faixa prata, foram na faixa ouro. Então, vocês estão vendo aí um histórico, a gente chama histórico para excelência. Vocês estão vendo a empresa evoluindo, a empresa crescendo. E não é só por conta do MEG, não, gente. Modelo de gestão. Aí eu falo para vocês o modelo de gestão. Não vou fazer gestão pela cabeça de vocês, nem pela minha. Para isso tem os modelos de gestão. É o caminho das pedras, é a receita de bolo. É assim que você tem que fazer. Agora, o que você tem que fazer, está aqui na receita. Agora, como é que você vai misturar os ingredientes? Como é que você vai fazer? Você que tem que definir, você que vai ter que usar. Tá? Então, aqui mais um resultado. Isso é uma empresa de engenharia, alta engenharia. Agora, os próximos slides aí, passa por favor, os próximos slides. São da Serasa, Serasa Experian. A Serasa todo mundo conhece. É aquela empresa que é muito utilizada pelos bancos e que congrega todas as informações, inclusive minha, suas, de todos nós. Está tudo lá dentro da Serasa e ela disponibiliza isso para os bancos. A Serasa já há muitos anos, ela vem fazendo um estudo comparando empresas que usam o MEG e empresas que não usam o MEG. E os resultados são esses que vocês vão ver a seguir. O próximo slide, por favor. Aqui é apenas o objetivo, né? O estudo foi elaborado a partir dos demonstrativos financeiros de uma amostra de 223 empresas usuários do MEG, do Modelo de Excelência de Gestão. Objetivo: avaliar o desempenho dessas empresas em relação ao desempenho das demais empresas dos respectivos setores de atuação, utilizando os indicadores econômicos e financeiros durante um período de 11 anos. Então, veja bem, foram 11 anos analisados. E dividiram em empresa de serviço, o comércio e indústria. 114 com MEG, e no setor eles tinham um total de 7.100 empresas no serviço. 13 no comércio, o MEG não é muito difundido ainda no comércio, 13 no comércio, num horizonte aí, num universo aí de 8.500 empresas. E em 96 indústrias, no universo 6.400.
Vamos no próximo slide, então, os resultados que foram demonstrados. Por favor. Deixa eu olhar aqui que fica mais fácil para mim. Olha bem. O que vocês têm aí em vermelho são as empresas com MEG. E no azul é o setor. Olha, as empresas que usam no MEG, em 98% dos casos, elas estão sempre acima da média do setor. Ou seja, tem uma diferença entre significativa, olha o espaçamento das curvas, há uma diferença significativa em empresas que usam MEG e empresas que não usam MEG. Eles mostraram aí nessa figura, em cima à esquerda, evolução do faturamento no setor serviços, à direita, a margem, o EBITDA, também do setor de serviços. Olha lá a curva vermelha, olha como é que está bem para cima. Margem de lucro ajustada no serviço, embaixo à esquerda, e o endividamento total no serviço, à direita aí. Tá? Outro slide, por favor. Esse aí, resultados no comércio, onde vocês têm a evolução do faturamento no comércio, olha a curva vermelha e olha a curva do setor, o azul. O EBITDA do comércio e do setor também. Teve momentos ali, tá vendo? Até bateu os dois juntos. Os ficaram iguais. Tá? EBITDA, lembra bem, o que é o EBITDA? É o resultado que realmente a organização consegue. Tira fora os impostos, tira fora os juros de financiamento que ela pegou, tira essas coisas todas que o empresário reclama muito. É por isso que eu não ganho dinheiro. Olha aqui, a carga tributária é alta. Tá bom. Então, tira a carga tributária, tira o juro que o banco está te cobrando alto, você está reclamando, e vamos ver o que sobrou. O que sobrou é o resultado que você conseguiu. Embaixo vocês têm uma margem de lucro ajustada também no comércio e endividamento dos bancos, endividamento bancário. O banco usa muito isso aí também, gente. O próximo slide mostra os resultados da indústria nos mesmos indicadores. Faturamento, o EBITDA, né? O endividamento e o endividamento bancário, com bancos. Né? E o último slide, esses slides nós vamos deixar com vocês, vocês já têm aí o arquivo. E vocês fiquem à vontade, se quiser enviar isso para as pessoas que estão participando aqui dessa conversa nossa, fique à vontade, pode mandar. Isso tudo aí não tem segredo nenhum, não. Isso aí está disponível para o público. Esse estudo da Serasa está lá no site da FNQ. Vocês podem até acessar diretamente lá no site da FNQ. E o último slide aí é um indicador de investimento para o serviço e a indústria. Ok? Então, gente, o que nós queríamos mostrar para vocês, assim, numa primeira abordagem do MEG, é contar a história dele e mostrar aí, até rapidamente, né, alguns resultados. E despertar vocês para isso. Agora, o que vocês têm que fazer, na verdade, é começar a estudar o modelo. Então, tem esses livros que eu mostrei para vocês. Isso aqui está disponível na Fundação Nacional da Qualidade. Isso é vendido, vocês têm que comprar isso lá na Fundação, tá? E aí é ler o material, estudar o material e ver o que vocês vão fazer com isso aí na FREGENG, nas empresas júnior que vocês têm. E futuramente, esse é o objetivo de eu estar aqui às 8 horas da noite conversando com vocês, é motivar vocês conhecerem o modelo, para daqui 1, 2 anos, quando vocês estiverem aí trabalhando nas empresas, precisa de trabalhar essa gestão aqui. Lembra dessa referência. Vocês têm aí uma boa referência de gestão. Se vocês fizerem isso, se a gente conseguir isso, já cumpri a minha missão. Estou muito bem pago por essa noite aqui conversando com vocês. Ok? Agora eu acho que são as perguntas, né? É isso mesmo, Caio. E é que vocês não abandonaram aí a coisa, né? Não, nós estamos aqui. Agora a gente vai abrir para perguntas. Eu peço que vocês possam enviar tanto pelos comentários no YouTube, quanto pelo link de perguntas que está aparecendo no vídeo. Eu peço que coloquem o nome e também qual EJ vocês são, de qual cidade. A primeira pergunta já está aqui disponível para a gente, é do Samuel Moraes. Caio, ele quer saber se você acha que é agregador para uma empresa ser gerida baseada na norma ISO 9001 e também pelo MEG, simultaneamente. Se sim,
De que forma eles se completam? Aí depende. Não conheço a sua empresa, Samuel, mas para algumas empresas existe uma exigência de uma certificação ISO. Por exemplo, para você participar de uma licitação na Petrobras ou na Vale, se você não tiver o certificado ISO, você nem entra na licitação. Então, se você é um fornecedor Vale ou Petrobras, para citar apenas dois casos, tem muitos outros também, tá? Se você é um fornecedor da Vale ou da Petrobras, a certificação ISO é obrigatória para você. Então, o que define aí se você vai usar ISO ou MEG é a certificação ISO. Então, vá buscar uma certificação ISO. Agora, o MEG, ele é um guarda-chuva que coloca debaixo dele todas as normas ISO. A gente falou muito aqui, ou pelo menos eu falei só na ISO 9001, que é uma norma da qualidade. É uma norma que foi concebida, ela foi lançada um ano antes do MEG. Eu falei com vocês que o MEG começou em 88, a ISO 9001 ela começou em 1987. E ela foi concebida com o objetivo seguinte: estabelecer um sistema de gestão da qualidade que vai assegurar, no mínimo, a satisfação das necessidades e expectativas do cliente. Quer dizer, dar ao cliente uma segurança de que aquela empresa, se ela é certificada, então, grande chance que ela vai atender às minhas necessidades e expectativas. Essa que foi a concepção. Então, vocês viram o seguinte: o MEG tem um critério em 8 que trata especificamente dos clientes. Então, o MEG trata todas as partes interessadas. A ISO, a 9001, trata da parte interessada do cliente. Anos depois do lançamento da 9001, não lembro exatamente o ano, qual é que foi, mas surgiu a ISO 14000. O que é a ISO 14000? Ela define um sistema de gestão ambiental. Quem é que está preocupado com o ambiente, com o ambiental? A parte interessada da sociedade. Então, a 14000 atende outra parte interessada da sociedade. Depois surgiu uma outra norma, que nem é norma ISO, é uma norma chamada OUSAS 18000. O que é essa OUSAS 18000? Ela trata de medicina ocupacional e segurança no trabalho. Quem é que está preocupado com segurança no trabalho? Quem é que está preocupado em ficar doente pelo trabalho que faz nas empresas? A parte interessada, os funcionários, que no MEG são tratados lá nas pessoas. Então, o que acontece? Modelos ISO e MEG, eles não são antagônicos, não são concorrentes, muito antes pelo contrário, eles são complementares. E ao longo desses anos todos, a ISO foi lançando uma série de outras normas. Então, como eu disse para vocês, os requisitos do MEG, o MEG prescreve os requisitos, o que fazer, mas não prescreve como fazer. Então, se você fica em dúvida, puxa vida, entendi o requisito do MEG, mas como é que eu vou cumprir isso? Como que eu vou cumprir isso? Em quase todos, hoje eu diria para vocês que quase todos os requisitos do MEG, existe uma norma ISO que vai te orientar direitinho como fazer para cumprir com aquele requisito do MEG. Então, uma forma de trabalhar isso, e eu tenho, inclusive, discutido isso aqui com a Alessandra, aqui no QM, é a gente trabalhar com os dois modelos, o MEG complementado pelas normas ISO, entendeu? Agora, digo para você, Samuel, analisa isso. Se a certificação ISO é uma exigência dos seus clientes, a sua primeira opção tem que ser a certificação ISO. Obtenha essa certificação. E depois, então, você deve considerar a adoção do MEG para assegurar que você vai contemplar as necessidades expectativas de todas as suas partes interessadas. A gente já tem mais uma pergunta aqui do José Barbosa. Ele é da EGEL, lá de São João del Rei. E ele está querendo saber onde as organizações mais erram na tentativa de se alinhar com o MEG. E qual dica você daria para as empresas que estão começando a conhecer melhor o MEG agora? Eu não entendi a segunda pergunta. Qual dica você daria para as empresas que estão começando com o MEG? Olha, você fez a pergunta, ô José, eu estou pensando aqui, onde é que as empresas mais erram? Sinceramente, eu não acho que não tem, assim, um ponto crucial onde o pessoal mais erra, não.
Na verdade, a adoção do MEG não é uma coisa difícil. Muita gente fala, esse modelo é muito complicado, ele é muito complexo. Não é não, a gestão não é uma coisa simples não. A gestão é complexa mesmo. Isso aí não tem como fugir. Agora, o que acontece com o MEG é o seguinte, a adoção de um modelo de gestão, e a mesma coisa aplica para isso também, viu, Samuel? É muito trabalhosa. Não é difícil adotar esses modelos, mas é muito trabalhoso, dá muito trabalho adotar esses modelos. Então, às vezes, o pessoal peca, na hora de fazer a adoção, esse negócio tá dando muito trabalho, depois a gente mexe com isso, vamos mexer nisso total, vamos mexer com isso agora. Não, eu estou cheio de coisa para fazer. Aí é que vem as principais dificuldades. Quer dizer, parte do modelo, às vezes, não são implementadas porque não estou com tempo, falta tempo, muito trabalhoso e eu não estou com tempo agora. Aí é que começa a dar os problemas, tá? Agora, quem está começando com o MEG, não tem outra saída que estudar o modelo, conhecer o modelo, entender o modelo direitinho, entendeu? E aí começar a definir o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que eu até já faço, para adotar esse modelo na minha organização. Novamente digo para vocês, não é difícil não, gente, mas vai dar muito trabalho. Eu seria muito desonesto se para vocês, não, isso aqui é tranquilo, é fácil fazer isso. Não é difícil não, mas vai dar muito trabalho, e dá muito trabalho mesmo. Não é coisa que você faz em 1 ou 2 meses. A maioria das organizações é mais de ano para ter esse modelo implementado, estruturado, e começando a se solidificar dentro da cultura organizacional. São alguns anos para conseguir isso. Daí essas dificuldades que a gente encontra. Espero ter respondido a sua pergunta. Acredito que tenha respondido sim. Tem mais uma pergunta aqui do Matheus Meirelles. Ele é da UP Consultoria Júnior, da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Você acha que para uma empresa que se pretende melhorar... Só um minuto. Você acha que para uma empresa que pretende melhorar todo o funcionamento interno com o propósito de melhorar as relações entre os clientes, a norma ISO 9001 é a ideal ou o MEG será mais indicado? E a, implementa... e a... e a implementação do MEG em uma empresa jovem é muito complicada? Olha, novamente, não existe antagonismo entre o MEG e a ISO, não tem melhor ou pior. Novamente, eles são complementares. O MEG, ele é abrangente, como eu mostrei para vocês, ele pega todas as partes interessadas. As normas ISO, se você considera norma por norma, norma a norma, elas vão trabalhando uma parte interessada de cada vez. Então a carga fica mais aliviada, claro, entendeu? A carga fica mais aliviada. Agora, não posso dizer para vocês, esse é melhor do que aquele, vai nessa ou vai naquela. Depende do que cada organização precisa. Insisto nesse ponto, cuidado com isso. Se é uma exigência do mercado, uma exigência dos seus clientes, que vocês tenham uma certificação ISO, vai pela ISO. Depois você pensa no MEG. Agora, se não existe essa exigência, aí eu sei que vai ter que escolher. Você pode pensar em trabalhar com MEG e, simultaneamente, usando as normas ISO como referenciais para te orientar, para te apoiar na implementação das práticas de gestão que você vai precisar. Lembra o seguinte, eu não falei isso, era importante a gente comentar. Nas normas ISO, as empresas buscam uma certificação. O que é essa certificação? Existem empresas certificadoras que são acompanhadas, são orientadas e são auditadas pelo Inmetro. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial do Brasil, um órgão do governo. Então, tem várias certificadoras aí. Então, você se adequa ao modelo da ISO e chamam a certificadora, você tem que pagar para isso, é um trabalho que tem que ser comprado, e a certificadora vai lá, faz uma auditoria, aí ela vai buscar evidências de que você cumpre o modelo da ISO, e se você cumpre todos os requisitos, e o conceito de requisito da ISO é o mesmo conceito de requisito que eu coloquei para vocês no MEG. Se você cumpre todos os requisitos, você vai ganhar um certificado.
daquela certificadora. Aí você mostra lá para o seu cliente, mostra para o mercado, né? Ó, sou certificado ISO. Isso é até uma peça de marketing para você. No caso do MEG, não tem essa certificação, não. Ah, mas eu queria um reconhecimento, deu tanto trabalho adotar esse modelo, como é que eu posso ter um reconhecimento aí? Vai para os prêmios. Você pode ir para o Prêmio Nacional da Qualidade, você pode ir para o Prêmio Mineiro da Qualidade. Muitos dos estados aí da federação têm os seus prêmios estaduais da qualidade, e você vai ter um reconhecimento do Prêmio Estadual da Qualidade. Se vocês quiserem uma demonstração disso, no dia 12 de agosto desse ano, nós vamos fazer lá no Teatro SESI Minas, aqui em Belo Horizonte, a cerimônia de premiação do Prêmio Mineiro da Qualidade 2015. Se quiserem ver empresas que adotam o MEG sendo reconhecidas publicamente, vão lá, às 8 horas, lá no SESI Minas, no dia 12 de agosto. É uma festa bonita. Vocês vão ver essas empresas publicamente sendo reconhecidas lá. É o reconhecimento que nós damos para o MEG. E para a ISO, são as certificações das certificadoras. Repete para mim a segunda pergunta que eu esqueci. Ele gostaria de saber também se você acha que a aplicação do MEG em uma empresa jovem ela é complicada ou não. Não. É o mesmo nível de complicação que você tem numa grande. Cada uma com a sua característica própria. Depende muito de vocês, da empresa jovem, de estudar o modelo. Olha o que eu estou insistindo com você. Tem que estudar o modelo, gente. Tem que conhecer o modelo. E aí botar a cabeça para funcionar. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para atender os requisitos do modelo? Não tem complicação maior ou menor. É igual para todo mundo. E é trabalhoso, como eu falei com vocês. Temos mais uma pergunta aqui da Maria Carla. Ela é da Mais Consultoria Júnior de Juiz de Fora. Ao analisar e responder o MEG, identificamos muitas práticas relacionadas. Como priorizar as práticas? Não entendi a pergunta. Repete ela para mim. Ao analisar e responder o modelo de excelência da gestão, identificamos muitas práticas relacionadas em cada critério. Como priorizar as práticas relacionadas? Não tem uma priorização, não. Você tem que ter práticas para todos os requisitos do modelo. A Mais é uma empresa que, inclusive, se não me engano, já participou até do Prêmio Mineiro, do Prêmio Regional da Qualidade. Nós já tivemos um Prêmio Regional da Qualidade lá em Juiz de Fora. A Mais, se não me engano, ela foi até reconhecida no Prêmio Regional da Qualidade lá de Juiz de Fora. Então, o que acontece? Quem participa de prêmio, obrigatoriamente, tem que identificar as práticas que tem em relação ao modelo, que tem que mostrar isso para os examinadores do prêmio. Tem até que gerar um documento, nós chamamos o caderno de avaliação, onde ela vai registrando, requisito por requisito, as práticas que ela tem, os padrões de trabalho, o método de controle, fica tudo registrado ali. Isso permite aos nossos examinadores fazerem uma avaliação daquela candidata em relação ao MEG. Então, gente, todos os requisitos precisam ser atendidos. Então, não tem priorização. A priorização é uma só. Todos têm que ser atendidos. Não há o que priorizar mais esse ou menos esse. Todos os requisitos têm que ser atendidos igualmente. Então, a priorização é única. É uma coisa só. O Marco, de Belo Horizonte, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a participação das empresas juniores nos prêmios. Elas podem participar? Atualmente, não mais. Porque antigamente elas podiam participar até do prêmio das micro e pequenas empresas, que é do SEBRAE, podiam participar aqui do nosso prêmio Mineiro da Qualidade, podiam participar do Prêmio Nacional da Qualidade. Foi uma decisão conjunta que preferimos que vocês criem o próprio prêmio interno de vocês. Parece que isso está até sendo feito pela FEGENG. Parece que vocês agora têm um prêmio aí, nós até colocamos o IQM à disposição da FEGENG para apoiar vocês, orientar vocês na criação desse prêmio interno. O que acontece é o seguinte, gente, a empresa Júnior, ela é uma empresa que é temporária. A cada 6 meses muda-se toda a diretoria. O objetivo da empresa Júnior, muito importante, é que vocês pratiquem, na prática, aquilo que vocês aprendem na teoria, na sala de aula. Isso leva 6 meses. Então, é sempre um recomeço. A cada 6 meses, zera-se tudo e vocês começam de novo. E uma das coisas que a gente olha nas nossas avaliações de prêmio
é justamente aquela integração da gestão. A gente procura ver melhorias ao longo não de 6 meses. 6 meses não dá nem prazo para você gerar melhoria. A gente procura ver melhorias das práticas ao longo de anos, que é uma condição que a gente não encontra na característica da empresa júnior. Então, por isso é que elas não têm participado mais dos prêmios. Mas eu acho muito, até incentivei muito a FEGENG na época, o pessoal esteve aqui conversando conosco, incentivei muito a vocês para criar um prêmio interno entre as próprias empresas júniores. Isso é um motivador para vocês adotarem o MEG nas suas próprias empresas júnior, para vocês conhecerem o modelo, para vocês praticarem o MEG. Então, nós, inclusive, aqui do IQM, continuamos à disposição de vocês. Se quiserem o nosso apoio, nossa orientação, no sentido de como premiá-los, como reconhecer vocês no uso do MEG, conta conosco. Nós podemos ajudar nisso aí. A próxima pergunta é do Rodolfo, ele é de Diamantino, e ele está dizendo que ele viu que os fundamentos da excelência, é a atuação em rede. O que seria essa implementação e como ocorre essa atuação em rede? Atuação em rede, na verdade, é sinônimo de parceria. É você trabalhar junto com os seus fornecedores, trabalhar junto com os seus clientes. É a chamada cadeia de valor. Ninguém trabalha sozinho mais hoje, ninguém funciona sozinho, ninguém vive sozinho. Todo mundo depende de todo mundo. Vejam bem, o primeiro fundamento da lista que eu mostrei para vocês é o pensamento sistêmico. O que é pensamento sistêmico? É você pensar a organização sistemicamente. A organização é um sistema, gente, composto por várias partes. E essas partes interagem entre si e uma influencia a outra. A mesma coisa a gente tem na cadeia de valor da organização. Na ponta da cadeia, vocês têm o cliente, aquele cliente externo que eu mostrei para vocês. E na outra ponta da cadeia, vocês têm o fornecedor, aquela outra parte interessada também que eu mostrei para vocês antes. Entendeu? Isso tudo, um influencia o outro. Então, essa é a atuação em rede. Nós temos que atuar todos juntos, numa rede. O que é uma rede? Um conjunto de nós, um preso ao outro. É assim que o mundo funciona. Ele é sistêmico, em que cada parte do sistema influencia as outras partes. Se alguma parte afunda, puxa as outras todas para baixo. Se uma parte sobe, leva as outras todas junto com ela. Isso é que a gente chama de atuação em rede. E para atuar em rede, nós temos que estabelecer parcerias entre os componentes da rede, para que um apoie o outro, para que um ajude o outro. Esse é o conceito de atuação em rede. Ok. A gente tem mais algumas perguntas, só que até pelo tempo a gente vai estar fazendo só mais duas mesmo. E aí a próxima pergunta é do José Barbosa. Ele é da EGEL, ele já até fez uma pergunta e está fazendo na segunda dele. Dentro da minha organização, estudamos o modelo e partimos das perguntas de cada critério para alinhar e melhorar as práticas da EGEL. Você sugere uma forma diferente? E o que podemos melhorar nessa ação? Vocês estão fazendo exatamente o que vocês têm que fazer. Pegar o modelo, são as perguntas, as questões do modelo, que eu mencionei para vocês, entender os requisitos que estão contidos nessas questões, nessas perguntas, e implementar práticas de gestão que vão permitir a vocês cumprir com aqueles requisitos. Não tem outra maneira de fazer, gente. É aquilo que eu falei com vocês. É pegar o livro, estudar, ler e ler, entender os requisitos direitinho, botar a cabeça para funcionar, como é que nós já cumprimos ou como é que nós vamos cumprir isso. Você está fazendo exatamente o que você tem que fazer. Não tem outro método. Vai em frente. Continue assim. Então, a última pergunta aqui é de uma pessoa que também já tinha perguntado. Como o senhor disse, nas empresas juniores temos dificuldade de ter uma continuidade na gestão. Quais são as dicas que o senhor daria para termos essa continuidade? Não, aqui é o seguinte, gente, a continuidade de vocês, ela está circunscrita aos 6 meses de atuação da diretoria. O que vocês têm que fazer, na verdade, é dentro desses 6 meses, na medida do possível, procurem conhecer os requisitos do modelo e implementá-los, entendeu? De repente, estou pensando alto aqui agora,
6 meses, às vezes, é pouco tempo, como eu falei com vocês. A coisa, às vezes, leva anos. Vocês poderiam, uma diretoria, por exemplo, assumir a implementação de alguns requisitos do MEG. Quando a nova diretoria assume, fala, olha, nós estamos adotando o MEG aqui. Então, esses requisitos aqui, nós já estamos cumprindo com essas práticas aqui. Faz uma apresentação para a nossa diretoria. Recomendamos, sugerimos que vocês peguem esses outros requisitos aqui e cuidem, na sua gestão, de implementar esses outros requisitos sem perder a continuidade daqueles que nós já implementamos. Então, ao final da segunda diretoria, vocês vão ter o dobro de requisitos implementados. Não todos ainda, mas vocês já implementaram um número maior. E usem o mesmo critério com a terceira, com a quarta e com a quinta. De repente, lá na frente, olha, aqui funciona no MEG. Estão aqui os requisitos, estão aqui as práticas. É sua responsabilidade, diretoria que está assumindo agora, manter a continuidade dessas práticas. Isso é uma coisa importante que a gente olha muito no modelo, continuidade das práticas. Às vezes se implementa uma prática de gestão, fica todo mundo entusiasmado, dá um resultado maravilhoso. Mas depois cai na rotina do dia a dia, etc., aquilo acaba ficando esquecido para trás. Daí a pouco você fala, mas cadê aquela prática que vocês implementaram e deu um resultado? Infelizmente, né? Isso não pode acontecer, gente. Aí, então, deixa como responsabilidade das diretorias futuras a continuidade do sistema de gestão que foi implementado pelas diretorias anteriores. É uma maneira de vocês fazerem. A gente vai fazer mais 2 perguntas só, que acabaram chegando aqui algumas, então só para o pessoal não ficar sem ser respondido. Se tiver pergunta que não foi respondida, mesmo depois que a gente encerrar, manda para nós. A gente responde por e-mail. Não tem problema nenhum, não. Tá, ok. É que todos tenham resposta. Tá, ok. O Gilvan de Paula, de Tristade, da UFSJ de Ouro Branco, está perguntando. Em empresas juniores, há um índice de rotatividade de membros muito grande. O que pode fazer com que os propósitos adotados por uma gestão não sejam seguidos numa próxima gestão, atrapalhando, assim, a constância de propósitos exigida pelo MEG? Você tem alguma dica de como amenizar isso? É bem parecido com a outra pergunta, mas você pode... Se o senhor quer comentar mais alguma coisa? É mais ou menos o que eu falei na pergunta anterior. É preciso que as diretorias que vão assumindo, que tenha essa rotatividade que ele falou, as diretorias que vão assumindo têm que assumir um compromisso, isso deve ser uma regra da empresa júnior de vocês, ela tem que assumir o compromisso, a obrigatoriedade, a obrigação de manter aquelas práticas de gestão que foram criadas nas gestões anteriores. É a maneira que eu vejo de evitar esse descompasso aí de uma gestão para outra. Eu acho que sinceramente, acho que se adotarem isso e se levarem a coisa com seriedade, é uma maneira de manter a continuidade do MEC. Agora a última pergunta, ela é da Isabela Gouveia, da Mais Consultoria também, aqui de Juiz de Fora. Ela gostaria de saber. Na Mais, nós analisamos como respondemos cada pergunta de cada marcador e olhamos os guias de implementação de cada critério para identificar gaps. Essa é uma boa maneira de estar analisando o MEG? É a maneira correta de fazer, novamente. Vocês estão fazendo a coisa direitinho, gente. Ela citou os guias. Esses guias, se não me engano, devem ser os guias do IQM. Esses guias estão disponíveis aqui no IQM, eles detalham os requisitos, dão sugestões de práticas de gestão que podem ser adotadas pelas organizações para se adequar ao MEC, para se adequar ao modelo. Essa é a maneira de fazer. É estudar e trabalhar realmente para implementar o modelo nas suas respectivas organizações. Os que falaram aqui, dizendo que já estão adotando o modelo, fico até satisfeito de ouvir. Estão adotando da maneira correta. Parabéns para vocês. Vocês pegaram o espírito da coisa e estão fazendo a coisa certa. Continua assim. Ela até mandou mensagem aqui falando que são os guias da IQM, sim. Agora, para finalizar mesmo, além de já começar a agradecer ao senhor, eu gostaria de pedir algumas dicas de materiais mesmo que possam auxiliar na implementação do MEG. Bom, o que vocês têm que ter na mão
realmente são os critérios do compromisso com a excelência e os critérios do rumo à excelência. Critérios de excelência, se vocês quiserem, claro, é uma literatura que está disponível também, mas nós sempre gostamos de recomendar, começa no mais simples, inclusive para vocês não desanimarem. É complexa a implementação, como eu já falei com vocês. Então, olha, uma literatura que vocês deveriam ter são os critérios do compromisso e do rumo com a excelência. Isso está disponível na Fundação Nacional da Qualidade, pode ser adquirido lá com eles. Tá? Nós temos esses guias do IQM. Esses guias, inclusive, eles estão precisando passar agora para uma revisão da 7ª edição dos critérios do compromisso e do rumo. Essa 7ª edição é recente, foi lançada pela Fundação, pela FNQ, há coisa de uns 3 ou 4 meses. E nós ainda não tivemos o tempo de fazer a revisão dos guias. Mas se quiserem, não tem grandes diferenças assim entre a 6ª e a 7ª edição. As diferenças estão mais em tabelas de pontuação, que interessam mais para prêmio do que para quem vai realmente implementar o modelo. Então, esses guias aí, se vocês consultarem a gente aqui no IQM, a gente pode disponibilizar isso para vocês, manda por e-mail, quem quiser depois pode imprimir até isso aí. Está disponível, não tem problema nenhum. Apenas alerto que eles são referentes à 6ª edição do compromisso e do rumo com a excelência. Nós já estamos adotando agora a 7ª edição. Mas está disponível para vocês. Existem os cadernos de excelência da FNQ, também estão disponíveis lá na Fundação Nacional da Qualidade. São parecidos com os guias do IQM. Os guias do IQM eles vão mais na veia, como eu costumo dizer. E os cadernos são mais genéricos. Eles não têm assim, um direcionamento tão grande quanto os guias do IQM, mas são plenamente válidos e é uma fonte de referência também que vocês devem usar. Também pode ser adquirido lá na FNQ, são chamados cadernos de excelência. Tem caderno de excelência para cada critério do compromisso, cada critério do rumo, a semelhança dos guias aqui do IQM. A página do BT tem todas as apresentações de todas as empresas dos workshops que a gente fez. A Alessandra está lembrando aqui, a gente faz os workshops. O que é o workshop? É o workshop por critério do MEG, em que a gente convida empresas, muitas ganhadoras de prêmio, que já demonstraram aderência ao modelo, e outras que a gente sabe que tem uma boa gestão. Essas empresas, assim, no espaço de 1 hora, apresentam de uma forma muito prática e muito objetiva o que elas fazem e como elas fazem para atender aqueles requisitos do modelo. Esses workshops, o vídeo desses workshops, eles estão todos disponíveis na UBQ. UBQ é a União Brasileira para a Qualidade. Vocês podem entrar no site da UBQ, consultar lá e podem conseguir alguma informação sobre isso também. É outra fonte aí de consulta que vocês podem usar. Na verdade, gente, não tem muita literatura sobre MEG, não. Não tem, não. Vou dizer para vocês com toda sinceridade. O que se tem de literatura são essas que nós mencionamos. São os guias do IQM, os cadernos de excelência da FNQ e os manuais. Compromisso, rumo, critério de excelência. Então, é com isso que nós temos que viver. E, na verdade, o livro sempre ajuda. Eu seria um idiota se dissesse que o livro, ainda mais eu, seria um idiota se dissesse que o livro não serve para nada. Serve também. Mas, em caso de modelo de excelência, modelo de gestão, é entender o modelo e o livro está aí na sua cabeça. Você mesmo tem que fazer a coisa funcionar. Pessoal, agora os acadêmicos estão fazendo doutorado nesse modelo, então já tem teses publicadas e apresentações. Fala aí, Lissandra. Fala. Lissandra está recomendando aqui, fala. Como o modelo ele é um modelo prático, então não tinha nenhuma referência bibliográfica, agora tem alguns acadêmicos, né, alguns pesquisadores que estão desenvolvendo teses de doutorado e dissertações também de mestrado em cima do modelo de excelência da gestão. Então tem uma do professor Márcio Bambia, é uma tese de doutorado, eu acho que ela está disponível já na internet.